Bom, essa questão tem um texto aqui em cima que a gente vai fazer a leitura dele, mas ele não traz muitas informações matemáticas para a resolução do exercício. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. Como havia comentado, nada matemático no texto. Agora, a partir da parte abaixo da figura, sim. Vamos lá. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km. De B até C, 8 km, está aqui. O ângulo A mede 45, está aqui. O ângulo no vértice C mede 75. Uma maneira de estimar o delta do rio Jacuí está sob a influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto C. Essa distância em quilômetros então tá aqui. Bom, para resolver esse exercício, a primeira coisa que você deve lembrar é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se você tem 45 graus com 75, 45 graus mais 75, mais o ângulo no vértice B de bola, tem que dar 180. Diante desse cenário, o valor do ângulo B, repara que essa soma aqui, 45 com 75 dá 120, então B é 60 graus. Então, sabendo que aqui é 60, vamos colocar aqui. E diante dessa situação, nós vamos aplicar aqui o que nós chamamos de teorema dos senos. É isso? Então, preste atenção que eu vou ter que ficar mexendo aqui na figura. Observe. X está para seno de 60, tá vendo? É sempre relacionado com o ângulo oposto. Olha lá. X está para seno de 60, assim como o 8 está para o seno de 45. Esse é o teorema dos senos. Vamos lá? Então teríamos assim, ó. X está para o seno de 60, assim como o 8 está para o seno de 45 graus. Tá bom? A gente faz um produto em cruz aqui. E aqui fica x vezes o seno de 45 e igual a 8 vezes o seno de 60. Esses valores são valores conhecidos, né? Temos na tabela, então vai ficar x que multiplica raiz de 2 sobre 2 igual a 8 que multiplica raiz de 3 sobre 2. Não é isso? É possível simplificar, né, esse denominador. Vou virar a página, dá licença. Então, quando nós viramos a página, vai ficar assim, ó. X raiz de 2 igual a 8 vezes a raiz de 3. Esse raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. A gente pode racionalizar. Não é isso? Bem passo a passo para você entender.
Então o x fica 8 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 é a raiz de 3 vezes 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada do número 4, que é 2. Né? Então o x é, ó, dá para simplificar aqui também. Quatro vezes a raiz de 6 quilômetros. Beleza? Dê uma olhada para ver qual é a alternativa que se encaixa e veja direitinho aí e assinale, por favor. Legal? A próxima questão que nós vamos fazer, nós vamos colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa aqui. Vamos dar uma olhada? A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. A prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A conforme trajeto indicado aqui na figura. Repare que aqui nós temos um ângulo de 150 graus. Quantos quilômetros terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Então perceba que o trajeto que essa pessoa vai fazer, ela sai do ponto A, vem para o B, do B vai para o C e do C volta para o A. Então você já tem aqui dois valores, ó. Você tem 1 quilômetro aqui e tem 0,8 quilômetro aqui. Tá? O que você precisa encontrar? Esse terceiro segmento que tem aqui. Não é isso? Ó, uma outra coisa importante, eu não sei se você percebeu, mas aqui, ó, onde tem esse coraçãozinho, olha que bonitinho, tem o valor da raiz de 3, caso seja necessário. E aqui nós vamos de teorema dos cossenos. Tá vendo? Vamos lá? Você deve ter visto na pré-aula, então vamos que vamos nessa aplicação. Então, o ângulo de 150 graus é o ângulo de referência, vamos para o lado oposto. X ao quadrado igual 0,8 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 0,8 vezes 1 vezes o cosseno de 150 graus. Beleza? Olha, para quem não se recorda, cosseno de 150 vale menos raiz de 3 sobre 2. Então nós vamos voltar aqui. Vamos lá? Então, x ao quadrado vai ser, ó, 0,8 ao quadrado é 0,64. Mais 1. E aqui ficou menos 2 vezes 0,8 vezes 1 é 0,8. E o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Até aqui a gente nem precisou usar a calculadora ainda. Dá para simplificar esse 2 com este. Então, o x ao quadrado será 1,64, que é o valor dessa soma, menos, com menos, mais 0,8. E aí, ele pediu para você usar a raiz de 3 como 1,7. Agora, temos que fazer essa continha. Não é isso? Então, x ao quadrado vai ser 1,64 mais 1,36. Essa soma dá 3. Ou seja, o valor de x é raiz de 3. E como ele já deu essa aproximação, é 1,7.
Tá. O que ele pede para você? Quantos quilômetros terá a caminhada? Então, o que eu vou fazer? Vou virar a página para fazer um outro desenho, só para ilustrar as medidas. Dá licença. Virou. Então, você tinha aqui 1 quilômetro. Você tinha aqui 0,8 quilômetro. E você tem aqui a medida que nós acabamos de achar, que é de 1,7 quilômetro. Então, o tamanho do percurso será de 0,8 mais 1 mais 1,7. Isso chega em 3,5 quilômetros, né? 0,8 mais 1,7 dá 2,5 mais 1, 3,5. Legal? Dá uma olhada na alternativa e, por gentileza, assinale, tá bom? Pessoal, eu coloquei uma questão extra para completar um pouco mais essa aula, tá certo? Como trata-se de uma videoaula, você pode pausar, copiar, fazer, né? Dar um print, o jeito que você achar melhor. Essa questão diz o seguinte: uma praça circular de raio R está construída a partir da planta a seguir. Então esta é a planta da praça. Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que AB mede 60 metros. Então aqui mede 60 metros. De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida R é... Bom, eu coloquei essa questão como extra para tratar de uma das aplicações do teorema dos senos. Olha só, teorema dos senos. Mas por que, professor? Porque o teorema dos senos é uma ponte entre um triângulo e uma circunferência circunscrita. Eu não sei se vocês se recordam, mas vamos colocar aqui o teorema dos senos. A está para seno de A. Assim como B está para seno de B. Assim como C está para seno de C. E aí vem o 2 vezes o raio, que é o raio da circunferência circunscrita. Então, nesse caso específico, olhando para essa figura, nós podemos fazer 60, que é esse tamanho AB, e está para o seno de 60, não é isso? Então, você teria assim, 60, e está para o seno de 60 graus. E isso aqui é igual ao diâmetro da circunferência. Então, essa é uma abordagem, né, uma possível aplicação do teorema dos senos, que eu acho bem interessante, e não sei por que motivo, muitas vezes, boa parte dos estudantes acabam esquecendo essa última situação com o raio. Né? Aplicando a distributiva, teríamos 2R vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 60. Né? Simplifica aqui, tá vendo? E aí passa o raiz de 3 dividindo. O raio seria 60. Perdão, gente, não é 60. O texto coloca 80. Eu imprimi um pouco pequeno, só corrigir aqui, ó, 80. Né? 80, então aqui fica 80 vezes a raiz de 3. Perdão, 80 sobre raiz de 3. Né? Porque ficou raio raiz de 3 igual a 80, desculpe. O valor do raio é 80 dividido por raiz de 3. Racionaliza. Chegamos que o raio é 80 raiz de 3 sobre 3 metros. Por favor, faça a correção. Aqui é 80, tá certo? Beleza? Então, eu coloquei essa questão extra, né? Esse exercício a mais na apostila, para que você desse uma olhada nessa abordagem do teorema dos senos usando o raio, não esquecendo que o raio é da circunferência que está fora da circunferência circunscrita. Beleza? Uma outra questão que eu trouxe para a gente finalizar, tá certo?
é um desafio, é uma questão da prova da Unicamp do ano passado. E aí eu vou pedir para vocês uma coisa. Eu quero que vocês leiam o texto, deem um pause, tentem resolver e depois comparem com a minha resolução. Tá bom? Então, pausou. Vai lá, tenta fazer. Bom, agora que você já possivelmente tentou fazer, vamos fazer a leitura e vamos resolver aqui e vamos ver se de fato deu certo a resolução proposta por vocês. A figura exibe um triângulo isósceles com dois lados de comprimento A e um dos ângulos internos iguais a θ, tais que, né, o cosseno de θ é 3/5. Você viu que eu coloquei só a letra B? Eu não pus a letra A porque a letra A trata-se de um tema que nós não estudamos ainda. Por isso que eu não pus. Determine o comprimento do raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Bom, raio de circunferência circunscrita pode estar intimamente ligado com o teorema dos senos. Então nós temos que ter uma proposta bem organizada sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, não é um cálculo só que resolve. Primeira coisa, eu vou descobrir esse x aqui. A partir do momento que o A é 5, né? Aqui é 5 e aqui é 5, e que o cosseno de θ é 3/5, eu vou usar o teorema dos cossenos para achar o x. Tá bom? Então esse é o nosso primeiro passo. Por favor, acompanhe aqui comigo. Teorema dos cossenos, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo θ. O exercício te forneceu o cosseno de θ, que é 3/5. Então, x ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, 25, mais 25, então essa soma aqui dá 50, menos 5 vezes 5, 25 vezes 2, 50, cosseno de θ trocando por 3/5. Então é possível simplificar aqui, né? Por 5, dá 1 e dá 10. Então temos que x ao quadrado é igual a 50 menos 30, ou seja, x é raiz de 20. Não é isso? E esse raiz de 20, se quiserem, pode ser simplificado, né? Realizando aqui a decomposição e chegando em 2 raiz de 5. Bom, o x foi obtido, né? Esse é o valor do x. E aí agora nós vamos usar o teorema dos senos para descobrir o raio. Só que antes disso, eu preciso do seno. Mas como que você vai fazer isso? Então eu tenho o valor do cosseno, nós vamos usar a relação fundamental da trigonometria. Vamos lá? Relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de um ângulo θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Como eu tenho o valor do cosseno, que é 3/5, não é isso? Eu vou trocar aqui e descobrir o valor do seno. Vamos lá? Vou virar a folha. Então, seno ao quadrado de θ mais 3/5, que é o valor do cosseno, elevado ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos, tá vendo esse 3/5 ao quadrado? Ele vai para lá como 9 sobre 25. Seno ao quadrado de θ vai ser igual, tirando a MMC, 16 sobre 25. O seno de θ nós vamos considerar como 4/5. Haja vista que o ângulo ele é menor que 180 graus, então ele é positivo. E por último, gente, usaremos o teorema dos senos
E o teorema dos senos diz que A está para seno de A, B está para seno de B e C está para seno de C igual a 2R's. Então, ó, eu vou fazer uma figura aqui. O nosso triângulo é este. Nós já achamos essa medida aqui de baixo, que é o x, que é 2 raiz de 5. Esse ângulo θ aqui, nós sabemos o seno, e essa medida é o raio. Então agora fica 2 raiz de 5 e está para o seno de θ, e isso é 2 vezes o raio. Né? Já temos aqui o seno de θ, já poderia até ter substituído, né? E nós fizemos o teorema do seno, só a parte que nos interessa. Então, passando, multiplicando aqui, teríamos seno de θ 4/5 vezes 2R é igual a 2 raiz de 5, não é isso? É possível simplificar esse 2 daqui com esse 2 daqui. Tá? Então, vai ficar 4R's é igual a 5 raiz de 5. Pronto. R é igual a 5 raiz de 5 sobre 4 centímetros. Legal? Então, eu achei por bem colocar 2 questões a mais para vocês, né? Para dar uma reforçada na aula e colocar ao mesmo tempo uma questão bem atual sobre o tema que nós trabalhamos. Tá certo? Só conferindo, estávamos em centímetros mesmo, então de fato a resposta tem 100 centímetros. Legal? Então, bons estudos para vocês e se precisarem de ajuda, nos procurem. Um grande abraço a todos.